relatório vem pôr tudo em pratos limpos? Vem confirmar aquilo que já dizíamos há muito tempo. Esta é a história de um grande conluio, sublinho, conluio, entre alguns políticos, bancos, construtoras, consultoras e grandes gabinetes de advogados. Atravessa e está no coração do regime em que vivemos. Se levarem a investigação até ao fim, não se admirem que muita gente caia. E eu quero que levem a investigação até ao fim como jornalista e, sobretudo, como cidadão. Porque isto vai pesar durante 25, 30, 40 anos nas nossas vidas. A conta que vai cair ainda está a subir e vai atingir por ano 2.700, 2.800 milhões de euros a partir de 2014. Esta é a história de um conluio que tem coniventes e podemos citá-los. Podemos perceber que havia um secretário de Estado voluntarioso que está no centro disto tudo. Escusa de vir dizer que não teve a ver. Teve a ver com tudo. Mas é fraca desculpa do PS em relação, em relação àquilo que diz o PS claro, e o CDS. Claro. Não há propriamente aqui um afunilamento de uma pessoa. Há de facto um facto. Tem que haver apuramento de responsabilidades. responsabilidades. E é este secretário de Estado que atravessa os dois governos de José Sócrates, em que há dois ministros, e eu estou na dúvida em saber se foram ingênuos ou se também foram coniventes, e em que há dois ministros e sempre um primeiro-ministro. E isto foi de tal maneira um conluio que levou a que se favorecesse estes interesses todos. E eu acrescento, e havia ainda um Ministro das Finanças e um Secretário de Estado do Tesouro que sabiam o que estava a acontecer e que nunca deram um morro na mesa. Nunca. E acrescento ainda. Mas estás a colocá-los fora do conluio? Não, estou a dizer que são coniventes. São coniventes. São coniventes. De qualquer forma, o que os portugueses perguntam, José Gomes Ferreira, há um conluio, alguém tem que responder, com eventualmente, certeza, criminalmente. E a Procuradoria já vem tarde, porque já todos percebemos há muito tempo que há aqui indícios de favorecimento de muita gente. E ainda acrescento, é num país que ia entrar numa situação de financiamento muito complicada, com juros a subir, com a dívida externa a pesar, e em que um Presidente da República apercebeu-se perfeitamente em 2007, nós dissemos neste estúdio, que ia ser feito uma loucura com as estradas de Portugal e com o novo modelo de financiamento. Foi-lhe levado o diploma, ele teve dúvidas, pediu esclarecimentos e depois assinou. Assinou uma coisa destas. Ainda hoje estou para perceber porquê e durante muitas décadas os portugueses vão pedir ao nosso Presidente Cavaco Silva uma explicação porque é que assinou isto. Ou seja, também ele corresponsável. Claro. Será que é este o processo, José Gomes Ferreira, que vai levar responsáveis políticos à barra dos tribunais para responderem criminalmente? Acreditas na investigação da Procuradoria? Eu aí digo uma coisa. Eu acredito na investigação, acredito nos bons investigadores que temos, acredito nos juízes e eu vou fazer-te uma comparação. Tem a ver com a Grécia. Na Grécia houve um ministro que comprou submarinos. Ninguém conseguiu provar que ele tinha enriquecido por causa da compra dos submarinos. Mas porque comprou uma casa de muitos milhões, lá existe uma coisa chamada ónus da prova. Como ele não conseguiu provar onde tinha arranjado o dinheiro, foi preso. Aqui em Portugal, juízes, procuradores, assim. Investigadores, Ministério Público, todos fazem o seu trabalho. E depois chegam ao fim e há sempre, por um lado, garantias e, por outro, existe uma coisa que é a inversão do ónus da prova que é proibida. Toda a gente pode ter 30 mansões, desde que não se encontre a ligação entre uma assinatura de um contrato e o facto de ter essas 30 mansões, ninguém pergunta mais nada a ninguém. Chama-se enriquecimento ilícito que os nossos políticos não quiseram legislar. O mal vem do Parlamento. E, mais uma vez, estes negócios arriscam-se a ficar impunes quando está na evidência de todos que houve aqui favorecimento. Para terminarmos, José Gomes Ferreira, ouvíamos há pouco o professor do técnico a dizer que era necessário renegociar estes contratos com cuidado, mas as concessionárias estarão interessadas em renegociar enfim, este pote de ouro para elas? Tenho uma visão completamente diferente dos legalistas. O país está em estado de urgência e de emergência. Invoque-se uma coisa que existe, que é um princípio genérico de direito. Os contratos leoninos, pode ser invocada esta figura do contrato leonino para dizer que não se cumpra. Pode e deve. E deve ser evocado urgentemente. Porque houve aqui um cinismo tão grande na construção destes contratos. Claro, deixa-me só dizer-te isto. Aquele gráfico que vimos, com o impacto financeiro daquelas irresponsabilidades, levou a que até 2013, ainda estamos em 2012, a fatura não era muito alta. Andava relativamente baixa. E a partir de 2013, aquilo dispara. Quem imaginou isto em 2005? Um governo, um partido e um governo que pensavam ficar no poder durante 2 legislaturas. Acabava no final de 2012. Isto é de um cinismo e de uma frieza atroz. E ficámos todos comprometidos com uma conta que não podemos pagar. Eu arrisco dizer aqui que se houver razão para pedirmos um segundo resgate, esta vai ser a principal razão. Portanto, tem que se cortar já estes contratos. O que se invoca o interesse nacional não apenas para cortar salários, mas pelo menos para resolver também estes contratos. Mas chega ao desplante e a Troika vir dizer, se não conseguirem cortar os contratos,
chamem a opinião pública para pressionar estes senhores. Por amor de Deus, onde é que estamos? Nós somos cidadãos, vamos exigir que sejam responsabilizados e vamos exigir que se corte. É um dever de todos nós. Muito obrigada, José Gomes Ferreira.